E aí, pessoal, tô sem conseguir me ver aqui, tô sem retorno, mas vamos lá. Boa tarde, já começamos, podemos iniciar. Vamos começar com as perguntas. Gente, a gente está no Desafio EducaPE agora com o segundo ano com a resolução de questões, certo? Lembrando que tem umas questões aqui bem difíceis, bem complexas, então prestem atenção para a gente poder, conseguir resolver essas questões. A gente vai começar com Émile Durkheim, lembrando que Émile Durkheim ele fala sobre as instituições e o indivíduo. Lá na primeira aula, eu acho, de Sociologia para vocês, a gente fala sobre Émile Durkheim, a gente fala sobre Karl Marx, né? E aí vocês podem retornar a essa aula para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Então a gente vai para Émile Durkheim, as instituições e o indivíduo, né? Primeira questão é a teoria do fato social, né? A teoria do fato social foi elaborada por qual dos pensadores abaixo? Então não precisa nem pestanejar, né? É uma teoria do Durkheim, a gente já tinha falado isso na aula. Então veja, é uma questão simples e com a resposta assim na ponta da língua. Teoria do fato social, Émile Durkheim, certo? Segundo, de acordo com Émile Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo... Gente, lembrar que existem três conceitos que definem o fato social, tá certo? Para um fato social ser fato social, certo? Eles precisam obedecer esses três conceitos, que é esses três princípios, na verdade, que é o da generalidade, que é o da exterioridade, que é o da coercitividade, tá certo? Eu vou dar um exemplo para a gente entender isso mais claramente. Por exemplo, um jogo de futebol. Quando as pessoas vão para um jogo de futebol e um time faz um gol e as pessoas gritam gol, o que acontece ali? Uma pessoa influencia a outra e elas são tomadas, certo? Tomadas por esse sentimento que é o sentimento do gol, por essa energia que é a energia do gol. Então entendam, quando a gente fala sobre generalidade, certo? É um episódio que vai acontecer com todas aquelas pessoas que estão torcendo para aquele time. Todas elas vão gritar gol. Até aquela mais tímida, mais calada, mas ela vai ser impulsionada a gritar gol por conta das outras pessoas que estão gritando gol também. Então as pessoas impulsionam umas às outras. Então ele é geral. Então é o princípio da generalidade. Tem outro princípio que é o da exterioridade, certo? Que não depende somente de você. Quando as outras pessoas elas se motivam, elas motivam você também. Faz com que você também grite gol. Tá certo? E o terceiro princípio é o da coercitividade. Você acaba sendo motivado e essa motivação ela é uma coerção. Você é impulsionado a fazer igual. Você não vai fazer diferente do que os outros estão fazendo, né? Então você acaba sendo de forma coercitiva motivado a fazer igual às pessoas. Então, de acordo com o Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais eles são definidos pelo autor como sendo quais são os princípios? Generalidade, exterioridade e coercitividade. Então a gente ali, são exteriores ao indivíduo, na letra C, são coercitivos e são generalizados, certo? Então a gente tem a letra C como resposta. A gente vai agora para o olhar sociológico, a organização social do trabalho, e a gente vai ter aí o Max Weber, não é? Gente, o Max Weber, quando ele escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um livro bem complexo de se entender, tá certo? Ele é bem complexo, vocês terem ideia, olha só o resumo, dá para mostrar o resumo aqui que eu fiz para responder essa questão, olha o tamanho do resumo, tá certo? Mas é importante lembrar que o Max Weber é conhecido como um teórico complexo, certo? Mas mesmo assim, não é uma questão difícil da gente responder, tá certo? Agora vocês vão entender que a sociologia e a história estão caminhando lado a lado. Para a gente falar um pouco sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o Max Weber, lá na Alemanha, na Europa, né, ele decide entender qual era a relação que existia entre a religião e as estruturas econômicas. Ele começou a perceber que existe aí uma influência da religião sobre a economia. E para isso ele começa a pesquisar. Ele não vai pesquisar somente a religião dita protestante, ele vai pesquisar outras religiões, mas acaba que a religião protestante ela exerce uma enorme influência sobre a economia, porque a religião protestante ali, na época, o calvinismo, certo? Ele traz uma coisa chamada o puritanismo. O que seria o puritanismo? O puritanismo seria que as pessoas elas serão salvas, né, diante de Deus, independente do que elas possam fazer.
mas não independente do que elas possam fazer. De fato, elas serão salvas baseadas nas suas atitudes. Só que algumas atitudes que não são consideradas boas, elas serão perdoadas por conta da lógica do sistema econômico, tá certo? Por exemplo, as pessoas que são pobres, por que elas são pobres? Porque Deus quis que fosse assim. Então, aceite o seu destino. Existe um destino que está pré-determinado àquela pessoa, existe um destino que está pré-determinado, por exemplo, para a classe trabalhadora, que se a pessoa nasceu para ser classe trabalhadora, ela será classe trabalhadora. Então, é como se fosse um destino que já fosse traçado, certo? Então, esse puritanismo, ele vai influenciar diretamente na religião, que nesse momento a religião vai exercer uma pressão para que essa estrutura econômica e para que essa luta de classes, que a gente não fala luta de classes nesse momento, mas eu vou falar luta de classes, ela não seja tão clara, ela não seja tão nítida. Então a religião ela vem para maquiar, certo? A luta de classes e tornar a luta de classes como sendo uma coisa que só existe porque Deus permitiu assim. Então vamos lá. O desenvolvimento do racionalismo econômico é parcialmente dependente da técnica e do direito racionais, mas é ao mesmo tempo determinado pela habilidade e disposição do homem em adotar certos tipos de conduta racional prática. As forças mágicas e religiosas e as ideias éticas de dever nelas baseadas têm estado sempre no passado entre as mais importantes influências formativas de conduta. Certo? Então, isso é um trecho da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E para a gente responder essa questão, só com essa explicação que eu dei para vocês, a gente chega na resposta. Olha só, uma das mais conhecidas explicações sobre a origem do capitalismo é a do sociólogo alemão Max Weber, que postula a afinidade entre a ética religiosa e as práticas capitalistas, tá certo? Como eu tinha dito para vocês, né? Que ele percebe que existe um certo espírito moral ali que é influenciado pela religião, e esse espírito moral ele vai pairar em cima das relações econômicas, certo? E aí ele pergunta, né? Essa relação se mostra claramente na ética do... Aí ele fala do catolicismo romano, do puritanismo calvinista, do luteranismo alemão, do anglicanismo britânico e do catolicismo ortodoxo. Muita gente vai responder luteranismo alemão. Primeiro porque o Max Weber é alemão e o livro é escrito na Alemanha, certo? Só que o luteranismo alemão está lá no início da ética protestante. De fato, ele fundamenta as suas ideias no puritanismo calvinista, que concebe o sucesso econômico como indício da predestinação para a salvação. Então a pessoa teve sucesso econômico porque ela foi predestinada ao sucesso, tá certo? Então a resposta certa para essa questão é o puritanismo calvinista, que concebe o sucesso econômico como indício da predestinação para a salvação. Então a gente precisa entender a ética protestante e o espírito capitalista para a gente poder entender essa questão. Não é só aquele trecho que vai trazer a resposta. Continuando. A consolidação, já é outra questão, na verdade, eu disse continuando. A consolidação das leis de trabalho em 1º de maio de 1943 unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil e foi um marco por inserir de forma definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu objetivo principal é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas, tendo sido instituída como uma necessidade constitucional após a criação da Justiça do Trabalho. Gente, em 1943, década de 40 no Brasil, a gente tem um boom econômico, né? O Brasil precisa ser industrializado, certo? Surgem as leis trabalhistas, né? A consolidação das leis do trabalho. E aí a gente tem que pensar nessa consolidação das leis de trabalho a partir da reforma trabalhista, que é bem recente, né? Mas vamos voltar à consolidação das leis, né? O contexto histórico que produziu a CLT em 1943 e o contexto histórico das atuais discussões sobre modificações da legislação original diferenciam-se. Aí vamos lá. Letra A. Nas estruturas sociais, sociedade predominantemente racista e extinção de comportamentos de discriminação racial, respectivamente. Nas políticas de inclusão social, combate à pobreza como política de Estado e política de inclusão rejeitada pelos sindicatos pelegos, respectivamente. Nas diretrizes da política externa, definição nazifascista nas relações com a Europa, isolamento das comunidades e das instituições pan-americanas, respectivamente.
nos contextos econômicos, expansão da industrialização e do mercado de trabalho e recessão econômica e avanço do desemprego, respectivamente, e nas organizações partidárias, o pluripartidarismo, bipartidarismo, respectivamente. Então, a gente já tem aí a resposta, certo? Que quando a gente está falando sobre as leis trabalhistas, tá certo? A gente está falando sobre as leis trabalhistas pensando justamente que essas leis, elas são voltadas para a figura do trabalhador, e essas leis voltadas para a figura do trabalhador, elas surgem num contexto que é um contexto econômico, que é a expansão da industrialização, como eu tinha dito, e do mercado de trabalho, e recessão econômica e avanço do desemprego, respectivamente, tá certo? A partir do momento que você tem a expansão da industrialização, você tem aí uma classe trabalhadora que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, e ao mesmo tempo é uma tecnologia que substitui o trabalho humano. Então você também vai ter uma classe que vai estar fora desse mundo do trabalho, ou fora do que é chamado nesse momento de mercado de trabalho, tá certo? Então, nos contextos econômicos, na expansão da industrialização. A gente vai passar para outro tema agora, que é o processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade, tá certo? Estou passando aqui a minha colinha também. Então, a gente vai ter a primeira pergunta, que é essa da Unespad 2016. Ter uma visão de mundo, avaliar determinado assunto sobre certa ótica, nascer e conviver em uma classe social, pertencer a uma etnia, ser homem ou mulher são algumas das condições que nos levam a pensar na diversidade humana, cultural e a diversidade ideológica. E, consequentemente, na alteridade. O que é alteridade, Hugo? Alteridade é aquilo que constrói a nossa identidade, é o olhar para o outro que faz com que eu defina qual é a minha identidade. E esse olhar para o outro é justamente o que a gente chama de alteridade. Isto é, no outro ser humano que é igual a cada um de nós e, ao mesmo tempo, ele é diferente. Nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais, certo? Isso está no Nelson Dácio Tomás, é um livro bem conhecido de sociologia para o ensino médio, que a gente usa até hoje, né, no ensino médio. Então, observa-se na sociedade contemporânea um certo comportamento de intolerância para com o outro, sobretudo o considerado diferente. Isto é, tem ocorrido, especialmente na sociedade atual, uma visão do todo a partir das partes, certo? Quer dizer, os indivíduos e grupos têm observado a realidade circunstancial por meio de sua ótica, de sua etnia e de seus valores de mundo. Gente, eu já tenho uma resposta a partir daí. Olha só. Tem observado a realidade circunstancial por meio de sua ótica, de sua etnia e dos seus valores de mundo. Eu estou falando de uma única nação. Quando eu falo sobre etnia, eu estou falando de um único grupo social, tá certo? Esse comportamento é, de acordo com o sociólogo Summer, denominado de utilitarismo, alteridade, etnocentrismo, ideologia e xenofobia. Então a gente vai ter o que a gente chama aqui de etnocentrismo. Gente, etnocentrismo é o conceito de que uma nação ela é mais importante do que a outra. Então esse conceito ele se dá a partir do que ele fala ali, de sua ótica, de sua etnia e de seus valores de mundo. Então a partir do momento que eu tenho a minha ótica, a minha etnia e os meus valores de mundo como sendo principais, certo? E que influenciam outras realidades, eu tenho essa lógica do etnocentrismo. Por exemplo, o modo de viver ocidental que se propaga para o mundo como sendo o modo de viver ideal. Não é? Esse modo de viver ideal ocidental ele é etnocêntrico, ele está centrado nesse modelo europeu, quando na verdade a gente tem uma série de outras experiências do mundo, de formas de viver, de condições de vida, de o que é felicidade, de o que é sucesso, por exemplo. Mas o etnocentrismo faz com que a gente tenha uma ideia que é vendida por uma outra nação e a nossa nação compra essa ideia como sendo o ideal, o modelo ideal de vida. Não é? Então, etnocentrismo é exatamente isso, né? É a realidade circunstancial por meio de sua ótica, de sua etnia e dos seus valores de mundo, né? de uma única nação. Então a gente tem etnocentrismo como resposta. Leia as afirmações abaixo. Primeiro, o senso crítico é a capacidade de questionar e não aceitar prontamente o que nos é dito, imposto ou o que está no senso comum. Eu até falei isso na aula do primeiro ano, né? A diferença entre senso comum e senso crítico. O senso comum é aquilo que vem de geração em geração e que nos é dado na nossa vida social e a gente aceita porque isso vem de forma tradicional.
A gente aceita até chegar ao senso crítico. O senso crítico é justamente quando a gente diz assim, peraí, isso aí não precisa ser assim não, pode ser diferente. Vamos transformar essa realidade. Então, quando a gente se propõe a transformar, a gente está agindo enquanto senso crítico, que é o senso da transformação. Então, sim, o senso crítico é a capacidade de questionar e de não aceitar prontamente o que nos é dito, imposto ou o que está no senso comum. Número 2. Quando um grupo de indivíduos questiona o que é transmitido e busca outras fontes para adquirir resposta, dizemos que a pessoa possui senso crítico. É exatamente isso, né? Quando a gente questiona o senso comum e a gente procura outras informações para a gente confirmar se aquilo é verdade, se existe outra alternativa, se a gente pode transformar isso. Então, buscar outras fontes para adquirir respostas é o que a gente chama de senso comum. Aliás, senso crítico. O senso crítico, ele é denominado como a capacidade de analisar determinada situação de maneira racional. O xizinho saiu aí embaixo da resposta, mas fica claro que a resposta é a letra E, porque tanto a primeira quanto a segunda, quanto a terceira afirmação, elas são corretas. O senso crítico é isso mesmo, a gente analisar as questões de maneira racional, de maneira mais lógica, tá certo? E essa maneira racional e essa maneira mais lógica, ela se está em buscar fontes, por exemplo, para que a gente possa verificar o que está acontecendo, verificar se a realidade é aquela mesma. O senso crítico faz a gente olhar para o senso comum e dizer assim, olha, isso sempre foi assim, mas não precisa continuar sendo, né? Vamos para a próxima questão. A gente vai para outro tema, que é papel e característica das novas tecnologias e modificações que impõem ao mundo do trabalho. Primeira questão, tá. Na dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que no horário de descanso os trabalhadores permaneçam ligados à empresa, mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais. O trabalhador ele fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso da empresa ligar ou para seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. Gente, é muito comum, e as pessoas têm relatado, por exemplo, nesse período de pandemia, não é que a gente está fazendo videoconferência em casa, as videoconferências acontecem às vezes à noite, elas ultrapassam o horário, até o nosso horário de sono, né? Tem videoconferência acabando às 11 horas, meia-noite. Então ultrapassam aquele horário de trabalho estabelecido de 8 horas, pessoas que têm trabalhado final de semana, que têm recebido ligação de madrugada, as pessoas não são remuneradas por esse horário fora do nosso horário de trabalho estipulado, não é? É exatamente esse texto que fala sobre mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho, não é? Será que esse horário em que a pessoa trabalha fora, que ela leva trabalho para casa, que ela trabalha na hora do almoço, que ela se estende aí após o turno de trabalho, é trabalho? É trabalho, né? E a pergunta fala o seguinte: a relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica a. Um prolongamento da jornada de trabalho com intensificação da exploração. Letra B. Um aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Vou até marcar a resposta já, viu, gente? O privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos, o crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada e declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos, né? A gente tem, obviamente, como resposta o prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. Gente, mais uma vez, muito obrigado por essa aula. A gente volta daqui a pouco com a aula do terceiro ano. Beijo para vocês, até logo.